Meu nome é José Fernando de Albuquerque Tavares. Nome usual é Fernando Tavares. Eu nasci em 10 de maio de 1948. Aí já vem uma curiosidade, porque no meu registro oficial é 10 de maio de 1948. Mas eu só fui registrado pelo meu pai em cartório quando eu fui me matricular no, no primário, no curso primário, no antigo Colégio Moderno, que hoje é extinto. E aí, por hábito, meu pai só, no caso, me registrou no ano em que eu me matriculei na primeira série do curso primário no Colégio Moderno, e no caso o registro veio na data de 10 de maio de 1948. Mas por curiosidade, depois de um certo tempo, eu já crescido, quando nós nos mudamos da residência para outra residência, eu observei que tinha atrás do guarda-roupa do casal, que é meu pai e minha mãe, tinha a data 10 de maio de 1949. Creio que foi o dia que eu nasci e ele colocou atrás do guarda-roupa, na parede do guarda-roupa, né, de fundo do guarda-roupa, a data do meu nascimento. Quando foi me registrou 10 de maio de 1948. Aí eu fico ainda com essa dúvida, se eu nasci realmente em 48 ou em 49. Oficialmente é 10 de maio de 1948. Ok? É uma curiosidade. Bom, mas minha família primária, minha mãe teve cerca de 12 filhos. 6 faleceram e 6 sobreviveram. Eu sou o caçula dos sobreviventes. No caso, todos os 6, mesmo com essas circunstâncias adversas, de pobreza, etc., todos os 6 filhos que sobreviveram conseguiram chegar à formação superior. Então, um filho foi contador, na época era contabilista, outra filha foi socióloga, outra bacharel em letras, um engenheiro, e eu, o caçula, fiz uma formação linear, pelas circunstâncias, em saúde. Por quê? Porque naquela época eu fiz vestibular para medicina em primeira opção, mas naquela época tinha a segunda opção. Então a segunda opção foi para farmácia e bioquímica. Eu não consegui aprovação no primeiro vestibular para medicina, mas fiquei na segunda opção, que foi farmácia e bioquímica. Gostei muito do curso e resolvi continuar todo o curso. E quando estava no 4º ano do curso de farmácia e bioquímica, foi que eu prestei de novo vestibular para medicina. Então aí eu fui aprovado e cursei simultaneamente o primeiro ano de medicina e o 4º ano na faculdade de farmácia e bioquímica, simultaneamente. Por que eu não fiz na federal? Porque o curso de farmácia era na federal. Mas na época tinha uma lei, e ainda tem, que não se podia fazer 2 cursos de graduação na mesma universidade. Então, como eu já estava no 4º ano de farmácia e bioquímica, eu não quis deixar o curso e fiz vestibular para a Faculdade de Ciências Médicas, que na época era a Fundação Estadual de Ensino, a FESP, Fundação Estadual de Ensino de Pernambuco. Hoje é a UPE, Universidade de Pernambuco. Então, eu me graduei em 1971 pela Universidade Federal de Pernambuco em farmácia e bioquímica e em 1976 eu me graduei em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, hoje UPE. E depois, já de casado, eu fiz o curso de psicologia pela Universidade Católica, Centro de Teologia e Ciências Humanas da Universidade Católica.
Então, minha formação acadêmica é muito linear. Eu sou farmacêutico, bioquímico, médico e psicólogo. Eu brinco com as pessoas, meus ex-alunos, que eu conheço a natureza humana desde as moléculas, como bioquímico, às ideias, como psicólogo. Eu fiz pós-graduação em psiquiatria pela Universidade do Rio de Janeiro e fiz pós-graduação em medicina de família e comunidade pela UPE. Atuei como professor e como médico durante minha vida profissional. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar como professor já como acadêmico de farmácia. Em 1969, eu era primeiro ano de farmácia e comecei a trabalhar como professor ligado à TV universitária, num programa que existia de supletivo nos sindicatos, nas instituições operárias, onde a TV universitária fazia um convênio e mandava um monitor para trabalhar com os alunos que estavam fazendo o supletivo, no caso, na sala de aula do sindicato. E aí eu comecei a trabalhar nos sindicatos dos trabalhadores da construção civil, que na época funcionava na Rua do Lima, em Santa Amaro. E aí eu comecei a ser monitor. Depois de ser monitor, eu passei já a ser professor de biologia no curso Pan-Objetivo. Era um curso que ficava na Rua Nova, na década de 60 mais ou menos, aliás, década de 69, início da década de 70. Aí eu comecei a lecionar biologia no curso Pan-Objetivo, que era um cursinho pré-vestibular, que ficava na Rua Nova, situado na Rua Nova. Depois, já acadêmico de medicina, eu recebi um convite por conta de um colega que era tenente da Polícia Militar e lecionava no colégio da Polícia Militar. E aí ele me chamou para lecionar biologia no colégio da Polícia Militar, que era na Rua Tabira. Hoje é naquela praça ali, em frente perto do Memorial da Medicina, né? Mas antigamente o Colégio da Polícia Militar era na Rua Tabira, junto ao quartel do Corpo de Bombeiros. Então lecionei biologia até terminar medicina. Quando terminei medicina, fui ensinar biologia no Colégio Maria Tereza, que fica na Barão de Souza Leão, em Boa Viagem. Ali no Colégio Maria Tereza, eu fui lecionar biologia e já era médico. E aí tive a oportunidade de ser um pioneiro de criar um serviço de psiquiatria e psicologia na rede de ensino aqui em Recife, junto ao Colégio Maria Tereza. Então, foi um privilégio de inaugurar um serviço de psiquiatria e psicologia direcionado aos alunos e aos familiares dos alunos do Colégio Maria Tereza, que ainda hoje existe lá na Rua Barão de Souza Leão. Bom, mas como professor ainda, lecionei psicopatologia e medicina psicossomática. Psicopatologia na Faculdade de Ciências Humanas do Exuda e medicina psicossomática na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. E aí, depois de um certo tempo, lecionei por cerca de 10 anos essas duas disciplinas e, por circunstâncias, me afastei e me dediquei só à prática da medicina e da psicologia. Bom, ainda hoje, mesmo aposentado da rede de saúde do Estado e da Prefeitura, eu continuo trabalhando como médico e como psicólogo a preços populares em consultórios de bairro. Eu atendo em Casa Amarela,
eu atendo em Campo Grande e atendo em Água Fria. Isso por quê? Porque eu sofri um infarto do miocárdio no ano de 2021 e no pós-operatório, na minha recuperação, por ordem médica, ele pediu para eu ou deixar de trabalhar ou reduzir a carga de trabalho. Por opção, eu reduzi a carga de trabalho. Deixei os consultórios diferenciados, onde eu atendia no Clinical Center em Boa Viagem e no Shopping Espinheiro, aqui no Espinheiro, e fiquei só nos consultórios populares, dando uma assistência psiquiátrica e psicológica de qualidade a preço popular por razões próprias. Minha história de escritor começou ainda praticamente na adolescência. Eu comecei a escrever poemas na adolescência e já no curso secundário, no Colégio Nóbrega, eu publiquei o meu primeiro poema. Por sinal, eu ainda tenho aqui, como curiosidade, o jornal do Grêmio Acadêmico do Colégio Nóbrega, onde aqui ainda está amarelado, porque naquela época não tinha impressora, era mimeógrafo, e o papel era mimeografado. Então, nesse jornal, que o nome era, por ser sarcástico e humorístico, o jornal era O Fofoqueiro, o nome do jornal. E tem aqui a data, onde me chegou às mãos, 12 de maio de 1965. Então ele chegou e foi distribuído na sala de aula. 12 de maio de 1965. Então é interessante porque foi a primeira publicação minha, quer dizer, saí, né, do meu interior para me divulgar junto aos meus colegas de turma, mas de qualquer maneira foi um processo de início de divulgação das obras, né? Comecei a escrever e sempre guardando os escritos. Já quando eu tinha terminado medicina, já estava com 45, 50 anos, eu publiquei realmente o meu primeiro livro, que foi o Metamorfoses do Tempo. Metamorfose do Tempo tem uma característica, porque todo poema vem datado, a data de quando eu escrevi eles. Então vem em ordem cronológica, de modo que o leitor tenha a noção do meu desenvolvimento, tanto a nível de maturidade poética, como a nível de estilo de escrita, amadurecimento da forma de escrever, entendeu? Então começa, os melhores poemas que eu fiz, no caso, eu selecionei e comecei com o primeiro poema datado de Solidão, foi o meu primeiro poema por ordem cronológica, datado de 10 de maio de 1967. Essa data é um referencial porque é a data do meu aniversário. 10 de maio de 1967. Você sabe que, eu no caso como psicólogo, como psiquiatra, a gente sabe que as datas de nascimento, as datas de fim de ano, Natal, Ano Novo, são datas referenciais onde o indivíduo faz um processo de avaliação de sua vida. Entendeu? Então, dia 10 de maio, dia do meu aniversário, eu fiz o poema Solidão. Na sofreguidão dos desejos, tento te encontrar. Chamo, grito, procuro por você. Na sofreguidão dos desejos, busco-te e não te encontro. A mim você não vem. E eu fico sozinho, eu fico sem ninguém. Ok? Então esses poemas foram se juntando e eu, no caso,
divulguei-os, né? Publiquei-os em ordem cronológica. O segundo poema já foi mais adiante. Esse foi publicado em 2014 por Tarcísio, editora Tarcísio Pereira. Tarcísio era dono da Livro 7, uma livraria muito famosa, onde eu, quando estudante ainda, tanto secundário como universitário, frequentava muito a livraria Livro 7, que era um ponto de encontro de boemia, de literato, etc. E Tarcísio, na época, foi que publicou o meu livro, a editora Tarcísio Pereira. Bom, depois eu publiquei os Chamas e Cinzas. Aí já são poemas mais a posteriori e que eu faço uma alusão à minha juventude e à minha terceira idade. Então foi publicado em 2018 e faço uma alusão à vida, no caso, de jovem, né, juventude, e à terceira idade que já estava iniciando, né? O tempo inconstante e contínuo na vida constrói veredas e caminhos, deixa marcas, ora de rosas, ora de espinhos, que a lembrança, vez por outra, traz à tona. E percebe-se que, ao abrir da memória as cortinas, a lembrança de que o que antes saltava e ardia em chamas, agora claudica e fenece em cinzas. Por fim, veio o Paixões Expostas, que é o terceiro livro publicado, que foi publicado em 2021. Também já está numa fase onde já tem um estilo próprio demarcado, onde já tem mais firmeza no ato de escrever e mais consciência de divulgar os meus pensamentos. Paixões expostas. Coração ferido, sangrando pela dor de só sentir, sem perguntas, sem respostas, sem razões. Só paixões, paixões expostas.